Quando vi aquelas portas do velório se abrindo, meu coração gelou. Eram eles, os filhos que nunca apareceram quando o pai ainda estava vivo, pedindo por companhia nas noites de dor. Fábio, que não veio nem no último Natal. Denise, que só ligava quando precisava de dinheiro. Jonas, que há anos vivia no Rio e dizia não ter tempo. Entraram todos de uma vez, chorando alto, como se o mundo tivesse desabado sobre eles. Mas eu sabia que aquelas lágrimas não eram por amor. Eram 43 anos de casamento, e nos últimos meses fui só eu quem segurou a mão dele, quem passou as madrugadas em claro. Até o padre Osvaldo, que veio dar a bênção, me olhou com aquele jeito de quem sabe a verdade. Foi quando o advogado chegou, trazendo uma pasta cheia de papéis, que percebi a mudança. Os olhos deles brilharam diferente. E bastou uma palavra, herança, para tudo mudar de tom. O que aconteceu em seguida, eu jamais vou esquecer. Sou Lúcia, tenho 67 anos e sempre fui daquelas mulheres que não deixam nada para depois. Acordo cedo, faço café forte, cuido da casa e da horta que plantei no quintal. Sempre gostei de ter as mãos ocupadas, porque para mim, trabalho é oração. Criei 4 filhos nessa mesma casa de tijolos aparentes, no bairro Santa Rita, aqui no interior de Minas. Uma vida simples, mas digna. O Antônio trabalhava como mecânico e eu fazia costuras para fora, ajudando nas despesas. Nunca faltou comida na mesa, nem amor dentro dessas paredes. Mas a vida também ensina que nem tudo se resolve só com dedicação. Tem filho que cresce e esquece de onde veio. Tem gente que só lembra da mãe quando precisa de alguma coisa. E eu senti isso na pele. Quando o Antônio adoeceu, há quase um ano, foi como se a casa tivesse ficado menor. Era só eu, ele e o Mateus, nosso caçula, que largou o emprego na capital para voltar e ajudar a cuidar do pai. Os outros 3, sumidos, sempre tinham uma desculpa pronta: trabalho, família, cansaço. Mas quando se ama de verdade, a gente arranja tempo. Sempre arranja. Lembro do Antônio deitado naquela cama de casal que compramos há 30 anos, olhando para o teto, sussurrando baixinho: Lúcia, onde estão eles? E eu, com o coração apertado, inventava alguma mentira para não deixá-lo triste. Dizia que tinham ligado, que mandariam visita no fim de semana. Mas ele sabia. Ele sempre soube. Nos últimos dias, quando já nem conseguia mais falar direito, ele segurou minha mão e disse apenas: Você sempre esteve aqui, você e o Mateus. Isso vale mais que qualquer coisa. Quando ele partiu, na madrugada de segunda-feira, foi em paz. Eu estava ao lado, rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora amparar a passagem dele. O Mateus segurava a outra mão do pai. Foi tranquilo, como quem finalmente descansa depois de uma longa jornada. Mas o que veio depois, isso não foi tranquilo. Foi doloroso, revoltante e me fez enxergar a verdade nua e crua sobre quem realmente importava naquela família. O velório foi marcado para a tarde seguinte, na capela do Senhor Bom Jesus, a mesma onde nos casamos. As vizinhas começaram a chegar cedo, trazendo flores, café, abraços sinceros. Dona Neuza, que mora na casa ao lado há mais de 20 anos, segurou minhas mãos e disse: Lúcia, você foi uma esposa de verdade. Deus viu cada sacrifício seu. E eu acreditava nisso. Precisava acreditar, porque senão tudo aquilo não faria sentido. Mas quando aqueles 3 entraram na capela, algo mudou no ar. O choro deles era alto demais, forçado demais. Fábio veio na frente, de terno preto, os olhos vermelhos, mas secos. Denise trazia um lenço na mão e soluçava de forma teatral. Jonas entrou por último, com aquela cara de quem está cumprindo o protocolo. As pessoas olhavam, comentavam baixinho. Eu fingia não ouvir, mas meu peito ardia. Como eles tinham coragem de aparecer só agora? Como conseguiam fingir tanta dor, sendo que não deram um pingo de atenção ao pai quando ele mais precisou? Foi nesse momento que entendi o peso da solidão que senti durante meses. Não era só minha, era do Antônio também. E agora, diante do corpo dele, eu precisava ser forte,
porque a história ainda não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Olhando para aquele caixão, minha mente voou para os tempos em que tudo era diferente. Conheci o Antônio numa festa junina, lá em 1982. Eu tinha 24 anos, ele 27. Era um homem de mãos calejadas, honesto, trabalhador. Me conquistou com jeito simples, me levando para dançar quadrilha e dividindo pipoca. 3 meses depois, pediu minha mão em casamento. Meu pai disse que ele era homem de palavra, e estava certo. Casamos naquela mesma capela onde agora velávamos seu corpo. Os primeiros anos foram de luta. Morávamos numa casa alugada pequena, mas cheia de sonhos. O Antônio trabalhava de sol a sol na oficina mecânica, voltava sujo de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto. Eu costurava uniformes escolares para as famílias do bairro. Ganhava pouco, mas ajudava. Juntamos cada centavo para comprar nossa casinha própria, aquela mesma de tijolos aparentes onde criamos nossos filhos. Fábio nasceu em 1984, nosso primeiro rebento. Lembro da alegria do Antônio segurando aquele bebê nos braços, dizendo que ia dar ao menino tudo o que ele não teve. E deu. Trabalhou dobrado, fez horas extras, nunca deixou faltar. 2 anos depois, veio a Denise, menina teimosa desde pequena, mas que a gente amava do mesmo jeito. Jonas nasceu em 1989 e, por último, em 1995, veio o Mateus, o caçula que sempre foi mais grudado em nós. A casa vivia cheia. Tinha almoço de domingo com a mesa farta, arroz, feijão, frango caipira que eu mesma criava no quintal. O Antônio sentava na cabeceira, benzia a comida, agradecia a Deus. As crianças corriam pelo quintal, brincavam de pique-esconde, soltavam pipa na rua de terra. Eram tempos simples, mas felizes. Tempos em que a palavra família ainda tinha peso, ainda significava união. Conforme os filhos foram crescendo, as coisas começaram a mudar. Fábio foi o primeiro a sair de casa. Arrumou emprego em São Paulo. Prometeu voltar todo mês. No começo voltava mesmo, trazia presentes, abraçava a gente com carinho. Mas aos poucos as visitas foram rareando. Primeiro pulou um mês, depois 2, até que virou rotina só aparecer no Natal. E mesmo assim, ficava pouco, sempre com pressa de voltar. Denise casou cedo. Foi morar em Juiz de Fora. O marido dela nunca gostou muito da gente, achava que éramos gente simples demais. Ela começou a ligar só quando precisava de dinheiro. Sempre tinha uma emergência, uma conta atrasada, um problema que só a gente podia resolver. O Antônio, de coração mole, sempre mandava alguma coisa. Eu brigava, dizia que ela estava se aproveitando, mas ele repetia: "É nossa filha, Lúcia. A gente não vira as costas para filho." Jonas se mudou para o Rio de Janeiro, arrumou um emprego numa empresa grande. Se achava importante demais para voltar ao interior. Ligava de vez em quando, sempre correndo, sempre dizendo que estava sem tempo. Quando o Antônio ficou doente, mandou uma mensagem pelo WhatsApp: "Pai, melhoras. Assim que der, eu vou aí." Mas nunca deu. Nunca teve tempo para ver o próprio pai definhando. Só o Mateus ficou. Ele tinha uma vida começada em Belo Horizonte, namorada, emprego fixo. Mas quando soube que o pai estava mal, largou tudo e voltou. Dizia que dinheiro a gente recupera, mas tempo perdido com quem a gente ama, esse não volta mais. E foi ele quem ficou comigo nas noites intermináveis, ajudando a dar os remédios, segurando o pai quando ele precisava ir ao banheiro, lendo a Bíblia para ele antes de dormir. O Antônio percebia tudo. Ele não falava muito, mas eu via nos olhos dele a tristeza de quem se sente abandonado pelos próprios filhos. Uma tarde, enquanto eu ajeitava o travesseiro, ele disse baixinho: "Lúcia, será que fiz alguma coisa errada? Por que eles não vêm me ver?" Meu coração se partiu. Segurei a mão dele e respondi: "Você não fez nada errado, amor. Você sempre foi um pai maravilhoso. O problema não é com você, é com eles." Nas últimas semanas, a doença acelerou. O corpo do Antônio já não respondia mais. Estava fraco, cansado. Mas, mesmo assim, ele ainda perguntava pelos filhos. Ainda esperava que aparecessem. Eu inventava desculpas,
Dizia que tinham mandado mensagem, que estavam com o trabalho apertado, mas por dentro minha revolta crescia. Como podiam ser tão egoístas, tão frios, tão desumanos? Quando ele finalmente partiu, minha dor foi imensa, mas misturada com uma raiva que eu tentava controlar, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, aqueles filhos ausentes iam aparecer. Não por amor, não por saudade, mas por interesse, e foi exatamente o que aconteceu. Bastou espalhar a notícia da morte para todos virem correndo, não para consolar a mãe viúva, não para homenagear o pai que tanto trabalhou, mas para garantir a parte deles na herança. Quem planta ingratidão, colhe solidão. E eles estavam prestes a colher muito mais do que imaginavam. O velório seguiu seu curso, mas eu sentia o clima pesado no ar. As vizinhas trocavam olhares, cochichavam entre si. Dona Neuza se aproximou de mim e disse baixinho: Lúcia, que coisa, né? Agora apareceram todos. Eu apenas assenti com a cabeça, sem forças para comentar. Meu foco estava em aguentar aquele momento, em manter a dignidade que o Antônio sempre me ensinou. Fábio se aproximou do caixão, colocou a mão sobre a tampa de vidro e começou a chorar alto, um choro que parecia arrancado, forçado. As pessoas olhavam, algumas se comoviam, mas eu conhecia meu filho. Conhecia aquele jeito dele de fazer cena quando queria chamar atenção. Denise veio logo atrás, soluçando no lenço, dizendo coisas como meu pai querido, mas eu me lembrava bem de como ela não teve coragem de vir vê-lo uma única vez nos últimos 6 meses. Jonas ficou mais afastado, com as mãos nos bolsos, olhando ao redor como se estivesse avaliando o ambiente. Ele sempre foi o mais calculista dos três. Não demonstrava muita emoção, mas eu sabia que por trás daquela cara séria, a cabeça dele fervilhava. Estava pensando em bens, em valores, em como garantir sua parte. O Mateus, meu caçula, estava sentado num canto da capela, com os olhos vermelhos de tanto chorar de verdade. Ele tinha perdido não só o pai, mas o melhor amigo. Eram inseparáveis nos últimos meses. Eu via o contraste entre ele e os irmãos, e meu coração sangrava, porque ali estava a diferença entre amor verdadeiro e interesse disfarçado. Padre Osvaldo iniciou a missa de corpo presente. Falou sobre a vida do Antônio, sobre sua honestidade, seu trabalho duro, sua dedicação à família, mencionou os valores cristãos que ele sempre carregou, a fé inabalável, a generosidade com os vizinhos. E enquanto ouvia aquilo, minha mente voltava para todas as vezes que o Antônio dividiu o pouco que tinha com quem precisava. Quantas vezes ele consertou o carro de algum conhecido sem cobrar? Quantas vezes ajudou a pagar conta de luz de vizinho desempregado? Esse era o homem que estava sendo velado ali, e seus próprios filhos não souberam reconhecer isso enquanto ele estava vivo. Quando a missa terminou, as pessoas começaram a se despedir. Vinham até mim, abraçavam, diziam palavras de conforto. Seu Mário, que trabalhou com o Antônio durante anos na oficina, segurou minhas mãos e disse: Dona Lúcia, seu Antônio foi o melhor homem que conheci. Um pai de verdade. Que pena que alguns não souberam valorizar. Ele olhou de relance para meus filhos mais velhos, e eu entendi a mensagem. Foi então que o advogado chegou. Doutor Renato, um homem sério, de seus 50 e poucos anos, que cuidava dos assuntos legais da família há tempos. Ele cumprimentou a todos, apresentou condolências e discretamente me chamou para um canto. Dona Lúcia, eu trouxe os documentos que o Antônio deixou registrados. Precisamos conversar sobre isso, mas não sei se este é o melhor momento. Eu respirei fundo. Sabia que esse momento chegaria. Doutor Renato, o melhor momento é agora. Quero que tudo fique claro desde já. Ele concordou, mas percebi sua hesitação. A senhora tem certeza? Talvez seja melhor esperar até depois do enterro. Eu insisti. Não, eu quero resolver isso agora, porque sei que se deixar para depois, vai ser pior. O advogado então se dirigiu ao centro da capela e pediu a atenção de todos. Peço desculpas pela interrupção, mas preciso tratar de alguns assuntos legais referentes ao falecimento do senhor Antônio.
Peço que os filhos e a esposa se aproximem, por favor. Imediatamente, Fábio, Denise e Jonas se aproximaram rapidamente. O interesse brilhava nos olhos deles. Mateus veio devagar, ainda enxugando as lágrimas. Doutor Renato abriu sua pasta de couro e tirou alguns documentos. O senhor Antônio, com plena consciência e capacidade, deixou registrado em cartório sua última vontade. Vou ler na íntegra, para que não haja dúvidas. Fábio interrompeu. Doutor, com todo respeito, mas isso não pode esperar até amanhã. Ainda estamos no velório do nosso pai. O tom dele era impaciente, mas tentava disfarçar. O advogado olhou para ele firmemente. Foi a própria dona Lúcia quem solicitou que fosse feito agora. E considerando as circunstâncias, acho prudente que todos saibam desde já. Denise torceu o lenço nas mãos, nervosa. Jonas permaneceu com a expressão fechada. Mateus apenas esperava, sem expectativas, sem ganância. Doutor Renato começou a ler. Eu, Antônio Carlos Ferreira, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro minha última vontade. Primeiramente, reconheço a dedicação incansável da minha esposa, Lúcia Maria Ferreira, e do meu filho Mateus Ferreira, que estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Já dava para perceber a mudança de expressão nos rostos de Fábio, Denise e Jonas. O advogado continuou. A casa onde resido com minha esposa e meu filho Mateus, localizada na Rua das Acácias, número 247, bairro Santa Rita, ficará em nome exclusivo de Lúcia Maria Ferreira e Mateus Ferreira, como forma de reconhecimento pelo cuidado e amor demonstrado. Fábio deu um passo à frente, indignado. Como assim? Essa casa também é nossa por direito. A gente é filho dele. Doutor Renato ergueu a mão, pedindo silêncio. Por favor, deixe-me terminar. O terreno localizado no bairro São José, de propriedades do senhor Antônio, bem como a poupança de R$ 50.000, serão divididos igualmente entre os 4 filhos, Fábio, Denise, Jonas e Mateus. Denise soltou uma risada nervosa. R$ 50.000 dividido por 4? 12.500 para cada? E a casa fica só para a mãe e o Mateus? Isso não está certo. Jonas, que até então estava quieto, finalmente falou. Mãe, a senhora influenciou o pai a fazer isso? Porque não é justo. A gente também é filho dele. Senti meu sangue ferver. Segurei firme a bolsa que estava no meu colo e olhei para eles com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Justo? Vocês querem falar de justiça? Onde vocês estavam quando o pai de vocês implorava por uma visita? Onde estavam quando ele passava as noites com dor, pedindo para ver os filhos? Eu vou dizer onde, longe, bem longe, preocupados com suas vidas, com seus afazeres, com tudo menos com o homem que deu a vida por vocês. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Dona Neuza segurou meu braço, em apoio. Fábio tentou se defender. Mãe, a gente tinha trabalho, responsabilidades. Não dava para largar tudo e vir aqui toda semana. Eu interrompi. Mas deu para largar tudo e vir correndo quando souberam que ele morreu, não foi? E nem foi por saudade. Foi porque sabiam que tinha bens a partilhar. Denise começou a chorar de raiva. A senhora está sendo injusta. A gente amava o pai, sim. Eu dei um passo à frente, encarando cada um deles. Amor de verdade se demonstra em vida, Denise. Não adianta chorar agora, fazer cena, fingir que está com o coração partido. O pai de vocês morreu esperando por vocês. E vocês não vieram. Ele sabia disso, eu sabia disso, e Deus também sabe. Jonas tentou outra abordagem, mais racional. Mãe, entendo que a senhora esteja magoada, mas a lei garante direitos iguais para todos os filhos. A gente pode contestar isso na justiça. Doutor Renato interveio. O testamento foi feito dentro da lei. A parte legítima de cada herdeiro está sendo respeitada. O que o senhor Antônio fez foi dispor da parte que cabia a ele, beneficiando quem ele julgou merecedor. Não há irregularidade alguma. Fábio socou a própria mão, frustrado. Isso é absurdo. A gente não vai aceitar isso. Eu me mantive firme.
Não importa se vocês aceitam ou não. Essa foi a vontade do pai de vocês. Ele teve meses para pensar, para decidir, e decidiu recompensar quem realmente esteve presente. Quem planta, colhe. E vocês plantaram ausência, indiferença e abandono. Mateus, que até então estava calado, finalmente falou com a voz embargada. Eu não quero nada disso. Não fiz o que fiz esperando receber alguma coisa. Eu cuidei do meu pai porque eu o amava, porque era meu dever como filho. Se os meus irmãos quiserem minha parte, podem ficar. Aquilo me emocionou profundamente. Segurei a mão dele e apertei forte. Mas Fábio não aceitou. Não é sobre você, Mateus. É sobre o que é justo. O pai estava doente, vulnerável. Provavelmente foi manipulado. Essa acusação foi a gota d'água. Eu me aproximei do Fábio, olhando bem nos olhos dele. Seu pai estava lúcido até o último dia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E se alguém aqui foi manipulador, foram vocês, que só apareceram quando viram que havia algo a ganhar. O clima ficou insuportável. As pessoas começaram a se retirar, constrangidas com a situação. Padre Osvaldo se aproximou e disse: Meus filhos, esse não é o momento. Vamos respeitar a memória do Antônio. Deixem as questões materiais para depois. Mas já era tarde. A máscara tinha caído. A verdadeira face daqueles filhos estava exposta para todos verem. Doutor Renato guardou os documentos e se despediu. Dona Lúcia, qualquer coisa estou à disposição. Os papéis estão todos em ordem. Eu agradeci e ele saiu. Fábio, Denise e Jonas ficaram ali, parados, sem saber o que fazer. A raiva era visível nos rostos deles, mas não podiam fazer nada naquele momento. O corpo do pai ainda estava ali, sendo velado, e qualquer escândalo maior seria péssimo para a imagem deles. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que eles não iam desistir fácil. E o pior ainda estava por vir. O enterro aconteceu no dia seguinte, numa manhã fria de outono. O cemitério estava cheio de gente. Porque o Antônio era querido por muitos. Vizinhos, colegas de trabalho, gente simples que ele ajudou ao longo da vida. Todos vieram prestar sua última homenagem, mas eu mal conseguia prestar atenção nas palavras do padre. Minha cabeça estava em outro lugar, ainda processando a cena constrangedora do velório. Fábio, Denise e Jonas mantiveram distância de mim durante todo o sepultamento. Ficaram num canto, conversando baixinho entre si. Eu via os olhares deles, cheios de rancor e cálculo. Sabia que estavam tramando alguma coisa. Conhecia meus filhos bem o suficiente para saber que eles não iam aceitar aquilo calados. Quando o caixão foi baixado à terra, senti minhas pernas fraquejarem. Mateus me segurou pelo braço, impedindo que eu caísse. Era o fim. 43 anos de história estavam sendo enterrados ali. O homem que dividiu comigo a vida inteira, que construiu comigo nossa família, que me amou e me respeitou até o último suspiro, agora estava sendo coberto por terra vermelha do interior mineiro. As pessoas começaram a se retirar aos poucos. Algumas ainda vieram me abraçar, dizer palavras de conforto. Seu Mário, o antigo parceiro de trabalho do Antônio, me disse mais uma vez: Dona Lúcia, fique firme. O Antônio fez o certo. Quem tem que ter vergonha não é a senhora. Agradeci e ele se foi. Quando quase todos já tinham saído, Fábio se aproximou de mim. O rosto dele estava diferente. Mais duro, mais decidido. Mãe, precisamos conversar. Sério mesmo? Eu respirei fundo. Fábio, não é hora para isso. Acabamos de enterrar seu pai. Ele insistiu. É exatamente por isso que precisamos conversar, porque as coisas não vão ficar assim. Denise e Jonas vieram junto, formaram uma espécie de barreira na minha frente. Mateus percebeu a tensão e veio ao meu lado. O que vocês querem? Ele perguntou com um tom firme. Fábio ignorou o irmão mais novo e continuou olhando para mim. Mãe, a gente conversou e decidimos que vamos entrar com uma ação na justiça. Aquele testamento não é justo e a gente não vai aceitar. Senti uma pontada no peito, mas não me deixei abalar. Façam o que quiserem,
A vontade do pai de vocês está registrada em cartório e foi feita dentro da lei. Denise deu um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. A senhora manipulou ele. Aproveitou que ele estava doente e fraco para convencê-lo a deixar tudo para você e o Mateus. Aquela acusação foi como um tapa na cara. Manipulei? Eu que passei noites em claro cuidando dele? Eu que limpei, alimentei, dei remédio, segurei a mão dele quando ele tinha medo? E onde vocês estavam enquanto eu fazia tudo isso? Me diz, Denise. Jonas tentou manter a calma, mas sua voz saía trêmula de raiva contida. Mãe, a gente sabe que a senhora fez muito pelo pai. Ninguém está tirando isso da senhora. Mas não justifica tirar nossos direitos. Aquela casa vale muito, e a gente também tem direito sobre ela. Mateus interveio. Direito? Vocês abandonaram o nosso pai. Não vieram nem uma vez vê-lo, e agora querem falar de direitos? Fábio apontou o dedo para o irmão mais novo. Você não se mete nisso, Mateus. Você é o queridinho, sempre foi. Mas a gente não vai deixar você e a mãe ficarem com tudo. A discussão estava ficando feia. Algumas pessoas que ainda estavam no cemitério começaram a olhar. Dona Neuza, que estava perto, veio até mim. Lúcia, vamos embora. Não vale a pena. Eu concordei. Virei as costas para meus filhos mais velhos e comecei a andar em direção ao portão do cemitério. Mas Denise gritou atrás de mim. A gente não vai desistir, mãe. Vamos provar que a senhora influenciou o pai. Vamos pegar tudo que é nosso por direito. Parei, virei devagar. Olhei para ela com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Façam o que quiserem, mas saibam que vocês vão perder, porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. Voltei para casa destruída. Mateus ficou comigo tentando me consolar. Mãe, não liga para eles. A gente sabe a verdade. O pai sabia a verdade. Isso é o que importa. Mas eu não conseguia me acalmar. Como tinha chegado a esse ponto? Como meus próprios filhos podiam ser tão cruéis? Nos dias seguintes, a situação piorou. Fábio contratou um advogado e entrou com uma ação contestando o testamento. Alegava que o Antônio estava sob influência indevida, que não tinha capacidade mental para tomar decisões, que eu e Mateus tínhamos manipulado ele. Eram acusações graves, ofensivas, mentirosas. Denise começou a espalhar boatos pelo bairro. Dizia para as vizinhas que eu tinha me aproveitado do marido doente, que tinha escondido dinheiro, que não deixava o Antônio falar com os filhos. Tudo mentira. Mas as pessoas começaram a comentar. Algumas me olhavam diferente na rua. Outras evitavam falar comigo. A dor da perda do Antônio se misturava agora com a humilhação pública. Jonas foi mais sutil, mas não menos cruel. Ele procurou a prima do Antônio, a dona Helena, uma senhora de idade que morava em outra cidade. Contou uma versão distorcida da história, dizendo que eu estava alienando os filhos do pai deles, que tinha convencido o Antônio a deserdar os filhos mais velhos. Dona Helena, sem saber da verdade, ficou preocupada e me ligou pedindo explicações. Tive que contar tudo para ela. Cada detalhe, como os filhos abandonaram o pai, como só eu e Mateus cuidamos dele, como o Antônio, por vontade própria, decidiu deixar a casa para quem realmente mereceu. Dona Helena chorou ao telefone. Lúcia, me desculpe. Eu não sabia. O Jonas me contou outra história. Eu disse que entendia, mas por dentro estava arrasada. Até onde eles iam chegar com aquelas mentiras? 2 semanas depois do enterro, recebi uma intimação judicial. Fábio, Denise e Jonas estavam me processando. Queriam anular o testamento e dividir todos os bens igualmente. O processo alegava incapacidade mental do Antônio e influência indevida minha. Quando li aquilo, tremi de raiva. Como podiam fazer isso? Como tinham coragem de manchar a memória do próprio pai dessa forma? Doutor Renato me tranquilizou. Dona Lúcia, fique calma. Temos todos os documentos que comprovam a capacidade mental do Antônio. Temos laudos médicos, temos o registro em cartório feito com testemunhas. Eles não vão conseguir anular nada. Mas mesmo assim,
O processo mexeu comigo. Era mais um golpe, mais uma dor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma semana depois de receber a intimação, Dr. Renato me ligou pedindo para ir ao escritório dele urgentemente. Dona Lúcia, preciso que a senhora venha aqui. Descobri algo importante. Fui imediatamente com o coração acelerado. Quando cheguei ao escritório, o advogado estava com uma expressão séria. Senta, Dona Lúcia. O que vou contar para a senhora vai mudar tudo. Sentei, nervosa. Ele abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Enquanto eu preparava a defesa para o processo, fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre os bens do Antônio e descobri algo que nem a senhora sabia. Meu coração disparou. O que foi, doutor? Ele respirou fundo. O Antônio tinha uma segunda poupança, uma conta que ele abriu há mais de 10 anos e alimentou durante todo esse tempo sem contar para ninguém, nem para a senhora. Fiquei boquiaberta. Como assim? Quanto tem nessa conta? Doutor Renato mostrou o extrato. 230 mil reais. Quase caí da cadeira. 230 mil? Mas como? De onde veio esse dinheiro? O advogado explicou. O Antônio, durante anos, guardou parte do que ganhava. Ele fazia trabalhos extras, concertos particulares e ia depositando nessa conta. Aparentemente, ele queria garantir o futuro da senhora caso algo acontecesse com ele. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mesmo depois de morto, o Antônio ainda estava cuidando de mim. E meus filhos sabem disso? Doutor Renato balançou a cabeça. Não, essa conta não estava nos documentos que apresentei no velório, porque o Antônio deixou instruções claras de que só deveria ser revelada em caso de contestação judicial do testamento. Entendi na hora. O Antônio sabia. Ele sabia que os filhos mais velhos iam criar problemas, e por isso guardou um trunfo. E o que isso significa, doutor? Ele sorriu pela primeira vez. Significa que essa poupança também faz parte da herança. E como foi omitida propositalmente até agora, ela muda completamente o valor da partilha. Os seus filhos que estão processando a senhora vão ter uma surpresa. Senti uma mistura de emoções. Tristeza por confirmar que o Antônio tinha razão em desconfiar dos filhos, mas também uma sensação de justiça. O que eu faço agora? Doutor Renato organizou os papéis. Agora a gente revela essa conta no processo e mostra que o Antônio não só estava lúcido, como também estava planejando tudo estrategicamente. Isso vai desmoralizar completamente a alegação deles. Saí do escritório com o coração pesado, mas aliviada. O Antônio, mesmo de lá de cima, ainda estava me protegendo, e meus filhos ingratos estavam prestes a descobrir que mexeram com a pessoa errada. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Nesse meio tempo, Fábio, Denise e Jonas continuaram com suas campanhas de difamação. Espalhavam mentiras, tentavam conseguir apoio de parentes distantes, faziam de tudo para me desestabilizar. Mas eu estava firme. Tinha a verdade ao meu lado. E agora, tinha também um trunfo que eles nem imaginavam. Na manhã da audiência, vesti minha melhor roupa preta. Mateus foi comigo, segurando minha mão durante todo o trajeto até o fórum. Doutor Renato estava confiante. Dona Lúcia, fique tranquila. Hoje a verdade vai aparecer. Eu respirei fundo e entrei naquela sala fria, cheia de cadeiras e com o brasão da justiça na parede. Fábio, Denise e Jonas já estavam lá, acompanhados de seu advogado, um homem de terno caro e expressão arrogante. Eles me olharam com desprezo quando entrei. Não cumprimentaram, não falaram nada, apenas aquele olhar cheio de ódio que me partiu o coração mais uma vez. Como tinha chegado a esse ponto? Como meus próprios filhos se tornaram meus inimigos? O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia idade, de aparência séria e cansada. Ele se sentou, ajustou os óculos e começou a ler o processo. Então, temos aqui uma contestação de testamento. Os autores Fábio Ferreira, Denise Ferreira Costa e Jonas Ferreira alegam que o falecido Antônio Carlos Ferreira
estava sob influência indevida da esposa Lúcia Maria Ferreira e do filho Mateus Ferreira no momento da elaboração do testamento. O advogado deles se levantou, confiante. Excelência, vamos provar que o senhor Antônio não tinha condições mentais de tomar decisões tão importantes. Ele estava doente, fragilizado, dependente dos cuidados da esposa. É evidente que houve manipulação. Aquelas palavras me queimaram por dentro, mas me mantive calma. Doutor Renato se levantou. Excelência, temos todos os documentos que comprovam a plena capacidade mental do senhor Antônio, laudos médicos, declarações de testemunhas e o próprio registro em cartório feito com o acompanhamento do tabelião, que atestou a lucidez do testador. Ele apresentou os documentos ao juiz, que começou a analisá-los cuidadosamente. O advogado adversário não se intimidou. Excelência, gostaríamos de chamar a primeira testemunha, a prima do falecido, Dona Helena Ferreira. Meu coração apertou. Dona Helena entrou na sala, visivelmente nervosa. Ela olhou para mim com um pedido de desculpas no olhar. O advogado começou a questioná-la sobre o que Jonas tinha contado. Dona Helena respirou fundo e disse: De fato, o Jonas me procurou e contou uma versão dos fatos. Mas depois eu conversei com a Lúcia e descobri a verdade. O Antônio não foi manipulado. Ele tomou sua decisão de forma consciente e justa. O advogado ficou visivelmente irritado. Mas a senhora não acha estranho que os filhos mais velhos tenham sido praticamente deserdados? Dona Helena olhou diretamente para Fábio, Denise e Jonas. Estranho é filho que abandona pai doente. O Antônio me contou, numa das últimas vezes que conversamos, que estava decepcionado com 3 dos filhos. Disse que só a Lúcia e o Mateus estavam ao lado dele. Ele estava lúcido, consciente e muito magoado. Aquilo foi como uma bomba na sala. O juiz interveio. A testemunha pode se retirar. Dona Helena saiu, não antes de olhar para mim e fazer um sinal de apoio. O advogado adversário chamou então a segunda testemunha. Uma vizinha que supostamente teria visto Mateus impedindo o Antônio de receber visitas. Mas quando a mulher subiu ao depoimento, ela desmentiu tudo. Não foi isso que aconteceu. O que eu vi foi o Mateus cuidando do pai dele com todo carinho. E vi também os outros filhos passando de carro pela rua sem nem parar para visitar. Todo mundo no bairro comentava isso. Fábio se remexeu na cadeira, desconfortável. Denise olhou para baixo. Jonas manteve a cara fechada. Doutor Renato então pediu a palavra. Excelência, gostaria de apresentar uma nova evidência que só agora veio ao conhecimento da defesa. O juiz autorizou. Meu advogado tirou da pasta o extrato da poupança secreta. O senhor Antônio manteve durante anos uma poupança que nem mesmo a esposa conhecia. Nessa conta, ele depositou R$ 230 mil. Um murmúrio percorreu a sala. Fábio, Denise e Jonas se entreolharam, surpresos. O advogado deles pediu para ver o documento. Dr. Renato continuou. Essa poupança foi mantida em sigilo propositalmente. O senhor Antônio deixou instruções de que só deveria ser revelada caso houvesse contestação judicial do testamento. Isso mostra que ele não apenas estava lúcido, como também previu exatamente o que está acontecendo aqui hoje. O juiz analisou os documentos com atenção. E qual a relevância disso para o caso? Dr. Renato explicou. A relevância, Excelência, é que isso demonstra planejamento de longo prazo. Um homem que planeja estrategicamente suas finanças durante anos não é alguém que pode ser facilmente manipulado. Além disso, essa poupança faz parte da herança e precisa ser incluída na partilha. Os olhos de Fábio, Denise e Jonas brilharam ao ouvir o valor, mas o advogado deles estava visivelmente abalado. Excelência, isso não muda o fato de que houve influência indevida. O juiz olhou para ele severamente. Doutor, até agora não vi nenhuma prova dessa suposta influência, apenas alegações. A defesa, por outro lado, apresentou documentos sólidos. Dr. Renato aproveitou o momento. Excelência,
Gostaria de chamar como testemunha o padre Osvaldo Mendes, que acompanhou o senhor Antônio durante toda a sua doença. O padre entrou, ainda vestindo batina, e prestou juramento. Ele contou tudo, como o Antônio estava consciente até o fim, como ele expressava sua mágoa pelos filhos ausentes, como ele dizia que só queria deixar seus bens para quem realmente merecia. O Antônio me disse, algumas semanas antes de falecer, que estava em paz com sua decisão. Disse que tinha conversado com o advogado, feito tudo certinho e que esperava que os filhos entendessem. Mas ele temia que não entenderiam. O padre olhou para os 3 irmãos. E, pelo visto, ele estava certo. Fábio não aguentou. Levantou-se bruscamente. Isso é injusto. A gente também é filho dele. Também temos direitos. O juiz bateu o martelo. Silêncio. O senhor vai se sentar agora ou será retirado da sala. Fábio sentou, tremendo de raiva. O juiz então se dirigiu diretamente aos 3. Eu li todo o processo. Analisei os documentos. Ouvi as testemunhas. E vou ser bem direto com vocês. Não há nenhuma evidência de manipulação. O testamento foi feito dentro da lei. Vocês receberam a parte que lhes cabe por direito. O fato de não terem recebido mais não é injustiça, é consequência. Denise começou a chorar, mas não de tristeza, de raiva. O juiz continuou. Vocês estão aqui processando a própria mãe porque não gostaram da vontade do pai de vocês. Mas a justiça não existe para satisfazer ganância. Existe para fazer valer a lei, e a lei foi cumprida. Ele olhou para os documentos mais uma vez. Processo indeferido. O testamento permanece válido. E considerando a má-fé dessa ação, os autores arcarão com todas as custas processuais. Foi como se o chão tivesse se aberto sob os pés deles. O advogado adversário tentou argumentar, mas o juiz já tinha batido o martelo. Está encerrado. Levantei-me, ainda processando o que tinha acontecido. Tínhamos vencido. A justiça tinha sido feita. Fábio, Denise e Jonas saíram rapidamente da sala sem olhar para trás. Mas antes de sair, Denise se virou e gritou. A senhora vai se arrepender disso, mãe. Vai ficar sozinha, sem nenhum de nós. Mateus deu um passo à frente, protegendo-me. Vão embora. Vocês já fizeram mal o suficiente. Saí daquele fórum com a cabeça erguida. Doutor Renato me abraçou. A senhora foi corajosa, dona Lúcia, e a justiça prevaleceu. Agradeci, ainda em choque. Mateus me levou para casa, segurando minha mão o tempo todo. Naquela noite, sentada na sala, olhando para a foto do Antônio na estante, finalmente deixei as lágrimas caírem. Não eram mais lágrimas de dor, mas de alívio. Obrigada, amor. Obrigada por ter cuidado de mim até o fim. Obrigada por ter enxergado a verdade. E pela primeira vez em semanas, consegui dormir em paz. Passaram-se 6 meses desde aquela audiência. 6 meses em que aprendi a reconstruir minha vida sem o Antônio, mas carregando comigo tudo que ele me ensinou. A casa continuava a mesma, ainda cheirando aos temperos que ele gostava, ainda guardando as ferramentas dele na garagem. Não tive coragem de mexer em nada. Era como se, mantendo tudo no lugar, eu mantivesse um pedaço dele vivo. Mateus continuou morando comigo. Ele arrumou um emprego aqui na cidade mesmo, numa empresa de informática. Às vezes, eu o pego olhando para o quarto onde o pai dormia nos últimos meses, e sei que ele também sente a falta. Mas ele é forte, assim como o Antônio era. E juntos, nós nos apoiamos. Fábio, Denise e Jonas não voltaram a me procurar. Depois da derrota no tribunal, sumiram completamente. Não ligaram, não mandaram mensagem, não apareceram nem nas datas importantes. No aniversário do Antônio, em abril, fui sozinha com Mateus ao cemitério. Levamos flores, rezamos, conversamos com ele como se ainda estivesse presente. E nenhum dos 3 apareceu. No começo, isso me doía profundamente. Eram meus filhos, afinal de contas. Eu os carreguei no ventre, criei, amei, cuidei. Como podiam simplesmente me apagar de suas vidas? Mas com o tempo, aprendi que não se pode forçar ninguém a amar. O amor verdadeiro não se negocia, não se compra, não se impõe.
Ou existe ou não existe. Dona Neuza continuou sendo minha companheira de todas as horas. Ela vinha tomar café comigo todas as tardes, trazendo pão de queijo quentinho e novidades do bairro. Foi ela quem me contou que Denise tinha se separado do marido, que Fábio estava com problemas financeiros em São Paulo, que Jonas tinha perdido o emprego no Rio e voltado para Minas, mas não para perto de mim, claro. Tinha ido morar em Juiz de Fora. Confesso que, ao ouvir essas notícias, senti uma pontada no coração, não de alegria pela desgraça deles, mas de tristeza por saber que eles estavam sofrendo e eu não podia ajudar, porque por mais que tivessem me machucado, eles ainda eram meus filhos, e mãe não deixa de amar, mesmo quando deveria. Mas aprendi também que amor não significa aceitar qualquer coisa, que respeito é via de mão dupla, que dignidade vale mais do que qualquer bem material. O Antônio me ensinou isso durante toda a nossa vida juntos, e eu só entendi completamente depois que ele se foi. Usei parte da poupança que ele deixou para reformar a casa. Pintei as paredes, troquei o telhado que estava com goteira, plantei novas flores no jardim. Cada mudança era uma forma de honrar a memória dele, de mostrar que eu estava cuidando do que ele tanto trabalhou para construir. E toda vez que eu olhava para aquela casa renovada, sentia que ele estava sorrindo lá de cima. Mateus também recebeu sua parte da herança e usou com sabedoria. Comprou um carro usado mais bom, investiu em cursos para melhorar na profissão e guardou o resto para emergências. Ele aprendeu com o pai o valor do trabalho e da economia, e eu tinha certeza de que o Antônio estaria orgulhoso dele. Quanto aos outros três, soube que Fábio tentou vender o terreno que herdou do pai, mas o mercado estava ruim e ele não conseguiu um bom preço. Denise gastou toda a parte dela, pagando dívidas do casamento desfeito. Jonas guardou o dinheiro, mas vivia amargamente, sem conseguir se relacionar direito com ninguém. A ganância tinha cobrado o preço dela. Padre Osvaldo continuou me visitando regularmente. Ele dizia que eu era um exemplo de fé e resiliência. Dona Lúcia, a senhora passou por uma das piores dores que uma mãe pode sentir, que é a rejeição dos próprios filhos. Mas não perdeu a fé, não perdeu a dignidade. Isso é raro hoje em dia. Eu agradeci as palavras dele, mas no fundo sabia que não era mérito meu. Era o ensinamento que o Antônio tinha deixado gravado em mim. Uma tarde, 3 meses depois da audiência, recebi um telefonema inesperado. Era a Denise. Meu coração disparou. Será que ela finalmente tinha vindo pedir desculpas? Atendi com a voz trêmula. Alô? Do outro lado, a voz dela era fria, distante. Mãe, preciso que a senhora me empreste 5.000 reais. Estou com uma dívida urgente. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Nenhum como vai, nenhum sinto sua falta, nenhum me desculpe. Apenas mais um pedido de dinheiro. Respirei fundo e disse com toda a calma que consegui reunir. Denise, não vou te emprestar nada, não porque não tenha, mas porque você precisa aprender a resolver seus próprios problemas. E precisa aprender que mãe não é banco. Ela explodiu do outro lado da linha. A senhora é isso mesmo, egoísta. O pai tinha razão em ser duro com a gente. Aquilo me cortou fundo. O pai nunca foi duro com vocês. Ele só esperava respeito e presença. E vocês não deram nenhum dos dois. Desliguei o telefone. Chorei muito naquele dia, mas não voltei atrás. Foi nesse momento que entendi completamente o que o Antônio tinha feito. Ele não estava sendo vingativo ou injusto. Estava ensinando uma última lição, que as escolhas têm consequências, que amor se demonstra com presença, não com palavras vazias, que família não é só sangue, é compromisso, dedicação, cuidado. Comecei a frequentar um grupo de oração na igreja. Conheci outras mulheres que também tinham passado por situações difíceis, abandonos, traições, perdas, e todas compartilhávamos nossas histórias, nossas dores e, principalmente, nossa fé. Foi ali que encontrei forças para seguir em frente de verdade. Dona Helena, a prima do Antônio, voltou a me visitar.
Ela pediu desculpas novamente por ter acreditado nas mentiras de Jonas. Lúcia, eu devia ter confiado em você desde o início. Você sempre foi uma mulher de caráter. Eu disse que entendia, que não guardava rancor. E era verdade. Rancor só envenena quem guarda. No aniversário de 1 ano da morte do Antônio, organizei uma missa em memória dele. Avisei todos os filhos, incluindo Fábio, Denise e Jonas. Nenhum dos 3 apareceu, mas a igreja estava cheia. Vizinhos, amigos, colegas de trabalho dele, gente que realmente o amava. E foi lindo ver como tantas pessoas guardavam com carinho a memória daquele homem simples e trabalhador. Durante a homilia, Padre Osvaldo disse algo que ficou gravado em mim. A morte não é o fim, é apenas a passagem para outra dimensão. E o legado que deixamos não está nos bens materiais, mas nas vidas que tocamos, nos corações que aquecemos, no amor que plantamos. Olhei ao redor e vi que o Antônio tinha deixado um legado imenso, não em dinheiro, mas em exemplo. Saí daquela missa com o coração em paz. Finalmente tinha aceitado que alguns laços precisam ser cortados para que a gente possa respirar, que não somos obrigados a carregar quem não quer caminhar ao nosso lado, que perdoar não significa esquecer ou aceitar novamente. Perdoar é liberar a si mesmo do peso do rancor. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele funeral não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de uma nova etapa para mim. Aprendi que força não é nunca cair, mas levantar toda vez que caímos. Aprendi que dignidade vale mais do que qualquer herança. Aprendi que Deus não dorme e que cada um colhe exatamente o que planta. Fábio, Denise e Jonas plantaram ausência, indiferença e ganância, e colheram solidão, arrependimento e vazio. Eu e Mateus plantamos amor, dedicação e presença, e colhemos paz, dignidade e a certeza de que fizemos o certo. A conta sempre chega. Pode demorar, pode parecer que nunca vai chegar, mas chega. E quando chega, não tem conversa, não tem desculpa, não tem volta. É a lei da vida, é a justiça divina, é o que cada um merece de acordo com suas escolhas. Hoje, vivo em paz, com minha consciência tranquila, com a memória do Antônio viva em meu coração, com Mateus ao meu lado, com Deus guiando meus passos, e se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, porque tudo que passei me trouxe até aqui. E aqui, finalmente, encontrei minha força. E você, o que faria no meu lugar? Quero muito saber sua opinião, então deixa aqui nos comentários. E aproveita e me conta também como você chegou até esse vídeo. Adoro saber de onde vocês vêm. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal. E claro, já se inscreve no canal porque tem muitas outras histórias como essa te esperando. Um abraço carinhoso e até a próxima história.